Está no ar o programa Despertos, um programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Apresentação: Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos ao programa Desperto. Você está entrando no programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Cris de Pascoal e hoje estou aqui com a doutora Cristine Carvalho, que é dermatologista e é professora do Instituto BWS aqui em São Paulo. Olá, Ângela Cristina, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, de estar participando desse programa, muito orgulhosa pelo convite, quero te agradecer imensamente. Nós é que agradecemos aqui, né? A produção toda está adorando as pautas, né? Ai, que ótimo! Eu espero poder contribuir com o programa e principalmente com os seus internautas. Doutora, vamos começar falando de foliculite, né? Que é uma coisa bem comum, a maioria dos jovens possui isso, né? Tem, né? O que é foliculite? Explica assim para os nossos internautas. Então, a primeira explicação é sobre o nome, né? A foliculite é uma inflamação do folículo piloso. O que é isso, né? Trocando em miúdos, vamos lá. Eu acho que todo médico devia ter um programa que chama Trocando em Miúdos, porque esses nomes ninguém entende, né? Então, na verdade, Verdade. a foliculite é o que a gente chama de pelo encravado, que a grande maioria das pessoas que tem muito pelo ou que tem algum tipo de alergia a um produto que usa para retirar o pelo, no caso das mulheres, o homem na hora de fazer a barba, quando tem uma barba muito fechada, o pelo é muito grosso, então acaba aparecendo esse pelo encravado, entre aspas, né? Que aparece como se fossem umas espinhas. Então, muitas vezes, ele faz uma bolinha, essa bolinha vermelha começa a ter uma secreção branca dentro e muita gente acha que é espinha, confunde com espinha, e na verdade é uma espinha do tipo acne, né? A doença acne, que é outra doença. Ela pode aparecer em homens e em mulheres, a frequência disso muda com a localização e também aparece em adolescente, em pessoas na idade adulta. A faixa etária é muito ampla. Em idosos, porque o idoso ele vai tendo pelos, o pelo do idoso vai ficando mais fininho, então a chance de aparecer uma foliculite é menor. Doutora, e tem tratamento? Como é que faz para a gente combater o foliculite? Então, em primeiro lugar, é saber o tipo de pelo dessa pessoa e qual a causa, né? Essa foliculite, ela pode aparecer por muitas causas. A maioria é causas físicas, né? Então, a localização, por exemplo, paciente que tem foliculite na área da virilha, porque tem muito pelo naquela região, é uma mulher, a mulher usa a calcinha com elástico mais apertado, ou o tipo de roupa que usa. Então, tem muita gente que tem foliculite na área do bumbum, glúteos, porque usa calça apertada, trabalha sentado e tem pelo naquela região. O grande lugar que uma grande frequência é na barba, na área da barba. Então, às vezes, só o jeito que faz a barba, o jeito que raspa, né, o cinto que passa a lâmina, já pode causar uma foliculite, mas principalmente porque tem muito pelo, o pelo é muito grosso. E assim, por aí vai. Tem gente que tem foliculite no cabeludo, gente que tem foliculite nas pernas, por ter muito pelo na perna. E, assim, a frequência e a localização é muito importante para o tratamento, né? Depende muito de como é. Por exemplo, a área da barba. Às vezes, só de eu dar uma dica para o meu paciente, falar para ele, olha, começa a fazer a barba nesse sentido, usa água quente, é muito importante. Olha que interessante, hein? Então, porque a hora que você usa água quente, você dilata o poro, né? Que é onde está o folículo. Então, você facilita a retirada do pelo. Usar a espuma de barba, tem gente que gosta de usar, que usa leite. É muito importante usar a espuma de barba, uma espuma de barba boa, porque naquela espuma já tem ativos que vão facilitar a depilação, já tem ativos calmantes
acalmar aquela pele depois de raspar, né, do ato de fazer a barba. E isso serve também para as mulheres, né? O sentido em que faz a mulher que raspa, o sentido que ela raspa o pelo, né? A gente costuma dizer que quem raspa tem mais foliculite do que quem depila. Na verdade, não é que tem mais, é que quando você raspa, você não tira o pelo como um todo, você não tira o bulbo. Então, quando você não tira o bulbo, o pelo fica ali, ele fica curtinho. E a hora que ele vai nascer, se ele enrolar, ele entra de novo na pele e aí acontece o pelo encravado. É muito difícil fazer a explicação sem poder estar mostrando uma imagem, né? Mas todo mundo consegue imaginar, né? Aquele pelo enrolando, saindo para fora da pele, entrando de novo em um outro orifício e aí fazer a oclusão da glândula e provocando a inflamação, né? Então é isso que acontece. Quando depila com cera, acontece a mesma coisa, só que demora um pouco mais, porque o pelo vai nascer de novo e a hora que ele está nascendo, ele tem a capacidade de encravar, né? Então o tratamento vai depender muito do paciente, da localização, de como que ele usa, de como que ele faz a sua frequência, né? Se ele raspa, se ele depila, se é homem, se é mulher. Doutora, me fala uma coisa, foliculite, quando encravado, precisa fazer uma pequena cirurgia ou não? Não, na verdade existem tratamentos tópicos, né? Existe creme, pomada para passar que melhora essa inflamação. O que é importante saber? Não tem que ficar cutucando, né? Não tem que ficar espremendo aquela espinhinha que nasce. A maioria faz isso. O que acontece? Quando você espreme, você vai tirar aquela secreção que está ali, mas você não trata a inflamação, né? Então é importante lembrar que não precisa espremer, tem que procurar realmente o seu dermatologista ou um profissional da área, né, uma orientação do que passar para diminuir a inflamação e tratar aquela secreção que está ali. Quando você espreme, o que você provoca? Nada mais do que um trauma. Você já tem o trauma da inflamação. Com o trauma da manipulação, a chance de você ter uma mancha, uma cicatriz, né, do tipo mancha escura, mancha clara, ou até mesmo uma cicatriz naquele lugar, é muito grande. Então, você começa a provocar uma reação na sua pele. E aí, além da foliculite, você vai começar a ter outro problema, cicatrizes. É verdade, as pessoas têm mania de fazer isso com espinha e cravo, é aconselhável mesmo? Não, a Não, né? explicação é a mesma, Cris. Eles vão fazer isso, vão agredir a pele de uma forma incorreta e vai ter um tipo de cicatriz de novo. O que acontece no pelo encravado, que você me perguntou, e eu acho que cabe, é que às vezes, além dessa pequena bolinha, ele cria nódulo, que é realmente uma bola maior embaixo da pele, chega a ficar dolorido, as pessoas se queixam de não poder encostar, então acontece muito na axila, de criar um nódulo, incomodar. Aí sim tem que procurar um profissional e, dependendo da avaliação, o creme não vai ser suficiente. E aí sim essa pessoa vai precisar. O que acontece? Esse nódulo ele só se forma porque não tem um orifício de saída. Então a secreção não tem por onde sair, ela vai crescer embaixo da pele. E aí sim a gente tem que fazer um orifício de saída, que é realmente fazer um furinho ou abrir algum lugar para que essa secreção saia e pare de doer, né? E aí vai cicatrizar ao longo do tempo. O que a senhora indica para os jovens? Que a maioria confunde também foliculite até com espinhas, né? Isso. E o que a senhora aconselha? Porque a gente vê muito adolescente com bastante foliculite no rosto e eles estão confundindo que seja uma espinha. Qual que é a diferença? Então, na verdade, a diferença é a localização, Cris. A espinha, ela aparece no que a gente chama de zona T. Então, a espinha, a principal dica, né, para detectar o pelo encravado ou a espinha, é que, assim, a foliculite, ela vai aparecer só na área da barba, né? Então, assim, onde tem pelo. Então, barba pode aparecer na região do bigode e no pescoço, que é uma área onde acaba tendo o trauma da camisa, quando usa camisa, camiseta, e aí pode provocar uma foliculite nessa área se tiver pelo. A espinha, ela aparece em áreas que não necessariamente tem pelos. Então, assim, principalmente nas áreas mais oleosas da pele, que é a zona T, que a gente chama, que é a área da testa, o dorso do nariz e a área da bochecha.
As espinhas podem aparecer em qualquer parte do rosto e até outras localizações do corpo, mas principalmente nessa região. Mas a grande diferença é que a foliculite ela aparece na área onde tem pelo, porque ela é causada pelo pelo. Então, se eu não tenho pelo, eu não tenho foliculite. Nossa, que interessante, né, pessoal? Vocês estão curtindo, né? Olha, porque as pessoas confundem muito, né, doutora? É bom esclarecer bastante isso, porque as pessoas confundem, né? E aí vão fazendo qualquer tratamento. Por isso que é necessário a ajuda de um profissional da área, né, pessoal? Eu Doutora, qual que é a dica que a senhora dá para o nosso internauta para que ele consiga melhorar essa situação? Um profissional vai indicar o que deve usar e como você deve fazer a sua barba ou a depilação da sua virilha, da sua perna. É muito importante entender, Cris, que assim, a foliculite é causada pelo pelo. Se você não quer, se você tem uma foliculite muito grave, que incomoda muito e que começa a deixar cicatrizes, manchas na sua pele, o principal é você retirar esse pelo definitivamente. Então, aí a gente vai entrar num assunto que eu gosto muito, que é a depilação prolongada, né? Depilação a laser prolongada. A gente faz lá na clínica, mas assim, eu fico encantada quando a gente faz depilação para aquelas pessoas que têm uma foliculite muito importante, porque aquela pessoa, ela sofre com isso. Com Aquilo certeza. dói. Os homens, principalmente, que usam terno, usam camisa, a camisa fica manchada de sangue depois que faz a barba. Então, fazer a depilação prolongada desses pacientes é muito gratificante. Então, mesmo aqueles pacientes que não têm uma foliculite grave, aquelas pessoas que não querem continuar se depilando, que encravam outro pelo, o melhor tratamento é a retirada do pelo, né? Eu digo prolongada, vai ter com certeza pauta sobre isso, vai ter um programa para falar disso, mas eu quero esclarecer que a depilação, a laser, ela não é definitiva, ela é prolongada e ela dura em média de 4 a 5 anos. E a pessoa tem que fazer de novo. Mas é um período bom, né, Cris? Você não Nossa, acha? 4, 5 anos já é magnífico, né? É bastante tempo sem precisar mexer, né, com depilação, né, doutora? Isso, com E certeza, ela né? elimina bastante essa questão de foliculite. Na verdade, ela elimina totalmente o pelo, e eliminando totalmente o pelo, a pessoa não vai mais ter foliculite. Mas, para aquelas pessoas que não têm acesso, ou que não querem fazer, que têm medo, têm receio e tal, existe tratamento. E esse tratamento deve ser indicado, obviamente, por um profissional, por um dermatologista. O tratamento ele vai desde cremes para melhorar, até comprimidos, até antibióticos, dependendo do grau e do estágio que esteja a sua foliculite. O principal, dentro da dica, é você saber aquilo que te dá alergia. Então, por exemplo, tem gente que não consegue depilar com cera, fica toda empipocada depois. Então, mudar, não vai conseguir usar a cera, então tem que usar a gilete, né, o barbeador com a lâmina, na verdade. Quando você usar a lâmina, sempre usar no sentido do crescimento do pelo, né? Então, sempre. E aí, para isso, é interessante conversar com alguém que entenda do assunto para te ensinar como fazê-lo. Mas sempre no sentido do crescimento, diminui o risco desse pelo encravar. Sempre é importante usar água quente antes de fazer, principalmente a barba, usar a lâmina para a barba, para facilitar o ato de se barbear. Usar uma espuma de barba, como eu já disse, tem ativo, e após terminar a depilação ou o ato de se barbear, usar um calmante para a pele. Então, também existem vários produtos no mercado com ação anti-inflamatória, para diminuir exatamente essa reação que a pele tem, que é claro que vai ser mais importante nas pessoas que têm predisposição para isso. E na virilha também, né, doutora? Porque tem bastante pessoas que tem na virilha, né, foliculite, né? Sim, na virilha é muito importante. Ah, você tocou num ponto, Cris, eu esqueci de falar sobre uma coisa. Os pacientes que têm obesidade, eles têm maior risco de ter foliculite. Primeiro, pelo estilo mesmo, né? Então, tem a perna mais gordinha, tem o bumbum um pouco maior, e aí acaba aquela região vai ter mais trauma, né? Porque raspa uma perna na outra e aí acaba tendo foliculite naquela região, porque ali tem pelo e acaba Ah, comprimindo. E
se confunde muito em relação à alimentação. Ah, o gordinho come muita gordura, come muito açúcar, por isso que ele tem foliculite. Na verdade, a alimentação ela é importante, é ideal que você coma. As pessoas que têm foliculite grave têm que diminuir o índice glicêmico da sua alimentação, então comer menos fritura, menos gordura, tá? Mas assim, não é a grande causadora, né? O mais importante é que a pessoa faça um tratamento nutricional, que a pessoa emagreça. Além disso, os hormônios dessa pessoa, os hormônios, os andrógenos, podem causar essa foliculite. Então, alguns homens têm foliculite porque tem mais hormônio androgênico circulando, mas as pessoas que têm obesidade têm essa alteração hormonal, podem ter essa alteração hormonal e pode ser a causadora da foliculite. Então, é o que a gente chama de síndrome metabólica, mas isso é tema para um novo programa, com certeza. Mas tenho certeza que vão ter muitos programas. É muito esclarecedor, nós estamos aqui com uma médica, né, que está trazendo esse conhecimento aí para ajudar realmente a gente, né, pessoal? Bom, doutora, vamos passar os seus contatos e nós vamos criar as dicas de como combater tudo isso. Eu sei que o senhor falou bastante, mas é legal dar as dicas, né? Afinal de contas, o nosso internauta, ele sempre pede, sabe? Sim, então vamos lá, dicas. Quando você for se depilar ou se barbear, sempre fazer no sentido do crescimento do pelo. Bom, vamos do começo, né? Então, usar um pouquinho de água quente para dilatar o poro. No caso da barba, sempre usar uma espuma de barbear, porque ela vai ajudar, principalmente aqueles pacientes que têm a barba muito fechada, muito pelo. As mulheres, elas podem, também existem produtos para as mulheres se depilarem, que também vai ser interessante se a mulher tiver muito pelo. Eu tenho pacientes que têm muito pelo nas pernas, né, que assim, encrava demais. Então, é interessante usar um produto para se barbear. Em terceiro lugar, fazer usar a lâmina no sentido do crescimento. No caso das pessoas que se depilam, né, que usam a cera, eu prefiro que se use a cera fria. Tá? A cera quente, ela já aumenta a temperatura da pele e se aquela pele for ter alguma inflamação, já tem um fator causal. Então, eu acho que a cera fria, ela causa menos inflamação. Então, eu prefiro que se use a cera fria. Então, se for fazer com cera fria. Eu sei que tem vários tipos, cera de mel, cera de limão, aquela que a sua depiladora usar, né? E por último, sempre usar um ativo anti-inflamatório na sequência. Esse ativo, eu não posso falar aqui nomes, Cris, mas assim, Claro. é uma orientação, porque vai depender do seu grau de agressão. Então, o paciente que tem tendência a ter foliculite, ele vai usar um produto médico, ele vai usar um anti-inflamatório não hormonal médico, um corticoide, alguma coisa do gênero. Aqueles que têm uma foliculite leve, pode usar um anti-inflamatório cosmecêutico, aqueles produtos que a gente usa para pós-barbear ou pós-depilação, né? E que são produtos calmantes mesmo. E, por último, sempre ter uma frequência maior entre as depilações. Então, o homem não tem jeito, né? Por isso que eu faço muito depilação a laser de pescoço, porque o homem quer ter barba, mas é o pescoço que é o pior por causa da camisa, da camiseta, né? Então, assim, eles fazem a depilação no pescoço e melhora. Por quê? O homem tem que fazer a barba, às vezes, dia sim, dia não. E aí não tem como ter uma frequência. As mulheres, eu peço para pelo menos a cada 15 dias, né? Porque o ato de fazer muita depilação também pode aumentar o risco de foliculite. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, doutora. Pode falar. É verdade que essa depilação, a cera, ela envelhece precocemente a pele? Eu já ouvi, algumas pessoas já vieram me perguntar sobre isso, e assim, você tá taxativa, Cris? Não, Claro, tem que ser. Não é verdade. Ela não provoca um envelhecimento maior da pele. O que as pessoas confundem? O trauma de puxar. Então, essa discussão é por conta do puxamento. Então, quando você puxa, vai provocar uma quebra das fibras colágenas e elásticas, e aí com isso estaria estimulando o envelhecimento cutâneo.
Não, é claro, né? A depiladora, ela sabe o que ela está fazendo, ela não faz um puxamento a esse ponto, né? E a gente acredita, então, que seja uma depiladora que realmente sabe o que está fazendo, né? Então, é o jeito da depilação. Tem que depilar com cuidado, puxar essa cera com cuidado. E assim, o que eu aconselho, se a sua pele já for muito flácida no local da depilação, aí sim, aí o ato do puxamento pode piorar ainda essa flacidez. Mas não, a depilação, a cera, ela não provoca envelhecimento. Então, mais uma perguntinha em relação a isso. Essa depilação egípcia que as pessoas fazem com linha, o que a senhora acha disso? Eu adoro, Cris, eu acho o máximo essa depilação com linha. Eu acho incrível porque ela corta o pelo. Porque, assim, no mundo ideal, as pessoas que não têm condições de fazer uma depilação a laser, o ideal seria que elas cortassem o pelo. Tá? Porque quando você corta, você diminui. Cortar e esfoliar, né? Ah, isso é uma coisa que eu preciso falar. A esfoliação da pele é importante para diminuir o risco de foliculite, né? Então, assim, se você corta o pelo e você esfolia, você deixa esse poro aberto o suficiente para que esse pelo não volte e não encrave. Então, assim, eu tenho muitas pacientes que têm muito pelo no rosto e às vezes não tem condições de fazer a depilação a laser, eu peço para fazer a depilação com linha, porque essas pacientes vão fazer o quê, né, na lateral do rosto? Vai fazer cera, tem a chance de manchar, o trauma da cera pode manchar aquela pele. Raspar com lâmina, a grande maioria não quer fazer, porque é ruim, né, para a mulher, principalmente. Então, eu indico a depilação com linha, eu acho muito, muito interessante. Ela dói um pouquinho quando está fazendo, mas existem profissionais ótimas que fazem com esmero, né, com excelência, e fica muito bom. Então, eu indico para aquelas pessoas que não têm condições de fazer a depilação a laser. Olha, doutora, já fiz, hein? Dói pra caramba, viu? Essa depilação. E no Egito é muito usado, né? Essa depilação. Ai, que ótimo. Mas é muito interessante, né? Porque realmente é um corte, mas é meio dolorido, eu achei, pra falar a verdade. Eu acho que o laser ainda já é a ciência do futuro agora. Então, se quem puder, né, pessoal? Pra resolver o problema, ó. Vamos aí na clínica da doutora Cristine Carvalho. Gostaria que a senhora desse os contatos, doutora. Então, nós estamos ali no Jardim Europa, né? Jardim Paulistano, na Avenida Cidade Jardim, número 427, conjunto 91, e os telefones 3079-6321, 3078-6713. E mais uma vez eu queria lembrar, Cris, que assim, o motivo de eu estar aqui é de total esclarecimento dos seus internautas, né, dos meus futuros e possíveis pacientes, e das pessoas no geral, né? A minha função é realmente esclarecer para que as pessoas não caiam em mãos desabilitadas, não caiam em conversinhas, né? Em pessoas que não estão aptas a fazer as coisas, a dar diagnósticos, e aí a gente acaba vendo tudo isso que está na mídia, que está na televisão, e que, para mim, como médica, que amo a minha profissão, é muito triste ouvir e ler esse tipo de coisa. É verdade. E hoje, infelizmente, a gente vê muitos artistas, inclusive, né, buscando pessoas não habilitadas para cuidar da sua pele, né, para injetar determinados produtos, e acaba, né, caindo numa arapuca, né, difícil de sair depois. Pessoal, responsabilidade é tudo em qualquer área de trabalho. O doutor esteve aqui, nos esclareceu bastante. Gratidão, doutora Cristine, honra enorme estar contigo. E até o próximo Despertos, pessoal.